Comportamento alimentar, é disso que se trata? Sim, de uma maneira geral, sim. Eu falo que se a gente tivesse alimentação lá da década de 50, 60, talvez a gente não estaria nem falando sobre ela, né? Porque é isso, as pessoas, o comportamento alimentar mudou muito, principalmente aí logo no pós, né, guerra, da Segunda Guerra para cá. E a mudança foi muito grande. Foi uma mudança que, durante toda uma evolução do ser humano, nunca teve uma proporção igual, né? Então, isso acabou afetando muito a saúde das pessoas, física, mental, emocional, com toda certeza. E vem mudando, a alimentação vem mudando ao longo né, desde esse tempo até hoje em dia, porque os processados, os ultraprocessados nem existiam, né? Com certeza. Até nos Estados Unidos começou na década de 50, né? Brasil começou na década de 60 e explodiu na década de 70. Mas são substâncias que não foi a natureza que deu, né? Elas foram criadas pelo homem e utilizadas para esse processo de ultraprocessamento. E o ultraprocessado, ele não é comida. O ultraprocessado, ele é feito a partir de partes de alimentos modificados. Então, você não está comendo um alimento quando você come ultraprocessado. Quantidade de aditivos químicos que tem. É um produto alimentício, né? Por isso que é chamado produto alimentício, exatamente. Porque não é, você não pode falar que aquilo é um alimento. Sim. Mas existe uma confusão enorme das pessoas acharem que, efetivamente, quando elas estão comendo ultraprocessado, elas estão se alimentando. E não estão, né? Porque os aditivos químicos, eles já têm tanta comprovação do que eles causam no organismo, que nós temos países na Europa que já há muitos anos proibiram a maior parte desses aditivos químicos. A Inglaterra, por exemplo, usou como argumentação a prevenção de doenças neurocomportamentais. A proibição de vários desses aditivos. E quais são os aditivos que a Europa já baniu, os Estados Unidos já baniu e que aqui são populares, assim, para a gente já se defender? Na verdade, são corantes, né? Muitos dos corantes, corante vermelho, corante amarelo. Agora foi tartrazina, né? Tartrazina é o amarelo, é. Ah, amarelo, achei que era o vermelho. Agora é o vermelho. Não, é o eritrozina. Ah, tá. Mas tem outros que também. Divulgaram o agora, nitrito que tem até também. no chiclete, que toda criança adora. Ama de paixão. Né? O nitrito também. Tem um líquidozinho dentro do chiclete, é esse que eu tô falando. Qual, Babalu? É. Bala fine, essas coisas todas. Beleza, tem, né? uma Gelatina. Eu brinco e falo que a Organização Mundial da Saúde, a maior parte, né, das organizações, sociedades de pediatria, eles colocam, não é para entrar para a vida da criança, né, com açúcar de aditivo químico até os 2 anos. E poucos conseguem seguir isso, pouquíssimos, né? E os que conseguem seguir, quando chega o aniversário de 2 anos da criança, a festa é do Finis, né? Então, porque assim, pronto, 2 anos, liberou geral, né? Agora pode comer porcaria. Agora tá imune, né? Totalmente, pode né? comer Já tá porcaria. Pronta pra... O Duda tem tese sobre isso, porque até 2 anos eu acho que as mães não comiam açúcar, né? Você ficava ali de guerreiro. Conseguiu blindar bem, mas depois foi dando uma relaxada mesmo, progressiva, e aí foi baixando a guarda. Mas agora e você também fala... eu vacilei muito de deixá-la assistir conteúdo no YouTube, por exemplo, a criança. E olha a propaganda. Tem muito canal que as crianças ficam ali o tempo todo falando da... Mas é engraçado que com a Zoe, o refrigerante, ela nem cogita a possibilidade de querer experimentar o refrigerante. Coisa linda, Essa né? nova geração meio que tem um pouco uma coisa... Com o refrigerante, a gente acabou conseguindo dar uma limpada, né? O refrigerante virou o cigarro, né, da nova geração. É interessante isso, eu vi outro dia... Mas a bala ainda não. Né? Um garotinho, você viu esse vídeo no Instagram? Um garotinho que está apresentando o bisavô, o avô, o pai, o avô, o bisavô, e aí ele diz, ele tem 100 anos e ele toma Coca-Cola. E ele fala baixo, sabe? Perto do bisavô, porque ele acha tão... venenoso e tão perigoso. Absurdo. Como é que ele está com 100 anos e toma Coca-Cola? O garotinho deve ter uns 5 anos, 6, sabe? Mas ele ficou muito assustado. Ele fala assim muito tenso sobre isso. Eu achei muito legal. E outro dia eu falei que eu queria uma Coca-Cola e a minha neta levou um susto.
Falou, como assim você vai tomar uma Coca-Cola? Ela achou que eu estava sei lá, me embriagando mesmo. Faz mal, né? Aquela história É assim, né? muito Se legal faz isso, mal, né? como é Aí que que a eu me minha dei avó vai conta de tomar? que ela nunca tinha Né? tomado e que eu precisava me cuidar nesse aspecto, né? Coisa Eu nem linda. tomo todo Neto vem dia, pra gente evoluir, né? foi um desejo assim mesmo, esporádico, mas foi perto dela. Eu me lembro que ela ficou muito perplexa. Mas quais seriam, por exemplo, o glutamato monossódico? É uma coisa que eu tento fugir muito também, mas cada vez mais. Outro dia eu comprei um frango de padaria no supermercado, aí eu tava achando o gosto estranho, forte demais para ser só sal. Aí eu olhei lá nos ingredientes, tava lá, glutamato monossódico. Pô, até o frango de O padaria. pessoal ama, né? Porque você realça o sabor. Sim. E o glutamato, ele tem, além dele ter uma ação neurotóxica, né? E a gente tem, só no intestino você tem mais de 100 milhões de neurônios. Então, ele tem uma ação neurotóxica, ou seja, ele pode interferir já no intestino, tem uma ação neurotóxica no cérebro. Aí o pessoal fala, não, mas ele não é absorvido. Com hipoglicemia, sim, ele pode ser absorvido. E aí, assim, como o próprio glutamato, ele faz uma ativação do pâncreas para produzir insulina. Então, o glutamato aumenta a produção de insulina. Num processo de desequilíbrio, ou né, conforme é esse consumo, essa insulina aumentada, o que acontece quando a gente aumenta a insulina? Primeiro que ela pode pegar a glicose, utilizar e te causar uma hipoglicemia reativa. Depois, se esse processo é constante, cada vez que aumenta a insulina além da normalidade, o receptor da insulina se fecha. Então, se você começa a aumentar muito a insulina, você vai levando para uma resistência celular à insulina, que hoje é a base do desencadeamento da maior parte das doenças que a gente vê, que são as que mais matam, né? Mais matam. Transtornos cardiovasculares, diabetes, obesidade, hipertensão, dislipidemia, síndrome do ovário policístico, endometriose, infertilidade. Tá? A resistência à insulina está na base de tudo isso. Né? Então, você pega esses glutamatos monossódicos e vamos pensar até além do glutamato. Né? Você fala, o glutamato ele está onde? Bom, ele está em praticamente todos os produtos salgados prontos. Sim. Porque ele realça sabor. Mas se você vai lá no supermercado e vai comprar um franguinho temperado, tem glutamato monossódico. Se você vai muitas vezes na padaria comprar o franguinho, que você fala, pronto, uma comida de verdade, tem glutamato. Então, esses cuidados realmente, assim, é difícil. A gente só tem esse domínio quando a gente cozinha em casa, né? Ou quando você está num restaurante, porque um chefe, normalmente um bom chefe de cozinha, ele não vai usar jamais nenhum desses temperos prontos. Que é considerado traição, né? Roubo ali, né? Como se fosse e o mesmo gosto. Roubando no jogo. Você imagina um chefe de cozinha com as comidas tudo com o mesmo gosto? Não dá certo. Tá? Então, é mais fácil de você ter uma comida melhor. Mas esses bandejões, assim, de buffet de restaurante, aí você mais tá baratinho. Aí você está arriscado. Mesmo que seja buffet caro. Eu também acho. Porque buffet vai ser comida em grande quantidade, não um vai realce ser cuidada de sabor, assim né? por um chefe, né? Vai É o ser uma paladar coisa- que eles chamam umami, né? Que é considerado o quinto paladar. Sim. Então, com certeza. E eles descobriram isso, foi na guerra, né? Onde os soldados americanos estavam no Japão e percebiam que a comida do oriental era muito mais saborosa. E eles começaram a pesquisar por que ela tinha, né? Porque a comida era insonsa tal, e aquela comida é saborosa. E aí, nessas pesquisas, eles descobriram esse sabor umami, tá? Só que era um sabor natural presente na comida. Era natural? Natural. Aí, o que eles começaram a fazer? Tirar. E aí, fazer aquele pozinho branco. Que foi a empresa japonesa, né? Que depois popularizou o Ajinomoto. Exatamente. Aí, começaram a tirar e fazer aquele pozinho. Eu comia pipoca com Ajinomoto em casa. Eu pegava o Ajinomoto, que eram uns cristalzinhos, pareciam uns bastonetes, assim, de cristal, de sal. E aí, ficou uma delícia. E jogava na pipoca, comia puro, botava na mão e lambia. Isso, hein, cara? Vendia, era super popular no Brasil, nos anos 90. E a gente não tinha noção. Na nossa época, porque assim, eu nasci na década de 60. Então, na década de 60, você comia comida.
sabe? Comida, arroz, feijão, carninha, legume, verdura, fruta, era comida. Mas não tinha esses temperos de caixinha, temperos Não tinha prontos? aditivo Só, químico, tempero só colocava pronto. sal, pimenta, cebola, alho, né? Coisas assim. Tava não- começando os refrigerantes, ainda não tinha. Então, o que que a mãe da gente fazia? Eu quero um refrigerante, imagina, só na festa. E era caro Pouquinho, também, né? e assim, pouquinho, né? Então, não tinha. Logo que começou os iogurtes, que foi começo da década de 70, imagina que você vai comer uma porcaria dessa de jeito nenhum. Então, o pessoal era tudo ressabiado ainda, como os alimentos ultraprocessados. Mas aí entram as propagandas. Né? Mãe zelosa é aquela que sai do trabalho, passa no supermercado, compra uma lasanha pronta, que eu não vou nem falar o nome, e leva para a criança. Sim. Então, ia passando a ideia, né? Propagandas aonde eles... Uma propaganda que vocês com certeza, né? Acho que quase todo mundo se lembra, não sei se você, Duda, mas que mais novo, mas a maior Eu parte vou do lembrar. pessoal lembra. A do brócoli, daquela criança que ficava na saia da mãe. Eu quero brócoli, eu quero brócoli, eu quero brócoli. E a mãe virava... Chicória também, né? aí a mãe Quero virava para ele e chicória. falava assim: toma uma chicória e fica quieto. Ah, Aí entrava a propaganda falando: tá vendo, pai? Não precisa se preocupar. É só dar o produto tal. Ele já tem vitamina, ele já tem fibra, ele já tem mineral. Você vai se preocupar que o teu filho está querendo comer comida? Qual que Manda era ele mesmo? calar a Era um boca e negócio vamos dar a coisa esquisito. pronta. como é que era esse negócio? É que você não Né? gosta de falar marca? A gente pode falar, né? Mas eu não lembro Eu tô desse tentando lembrar, comercial. mas não tô lembrando qual era. Sustagem. Sustagem. Até há pouco tempo atrás, propagandas fazendo o mesmo tipo de alusão. As crianças estavam no colégio, né, na escola, fazendo um teatro para os pais. Os assustadores eram os monstros, eram os legumes. E os pais na plateia se matando de rir. Em seguida, ainda tá vendo, pais, não precisa se preocupar, é só da sustagem. Tem vitamina, tem mineral. Qual é o problema? Que uma fruta, um legume ou uma verdura contém mais de 1000 fitoquímicos cada um. Fitoquímicos, vitaminas, minerais, fibras, enzimas digestivas, né? Alimentos, essas polifenóis das plantas e as fibras é o que alimenta as bactérias saudáveis. E as bactérias saudáveis é o que determina o nosso funcionamento. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.